Pessoal, o Xandão hoje deu um show, viu? O Xandão tá mostrando pro Elon Musk, é o seguinte, meu amigo, você pode ter o dinheiro que for. Aqui no Brasil você vai ter que obedecer as normas, as regras, tá? Você não faz o que você quiser, não. Então tá aqui, no G1, Moraes nega desbloqueio imediato do X e diz que rede ainda tem que cumprir exigências judiciais. Quais são essas exigências que o Xandão mencionou? Vamos lá. O X ainda deve informar com a anuência da Starlink Brasil, serviço de internet, se os valores bloqueados judicialmente serão utilizados para pagamento final da multa aplicada, aquela multa de 20 milhões de reais, e, consequentemente, desistir dos recursos que foram interpostos. Por que isso? Porque tem recurso lá da Starlink contra a captura daqueles recursos que estavam em suas contas. O Xandão entendeu que X e Starlink fazem parte do mesmo grupo econômico, então, que há confusão ali, e depois o destino acabou mostrando que ele estava certo. Porque se fossem empresas totalmente diferentes umas das outras, né, X e Starlink, por que a Starlink, então, disse à Anatel que não ia bloquear o acesso ao X e tal? Porque mostra que tudo ali tá na mão do Elon Musk, né? Então, que é um comando só do mesmo grupo. Então, resumidamente, o que o Xandão tá perguntando pro Musk é o seguinte, olha, aquele dinheiro, aqueles 20 milhões que eu bloqueei na Starlink, vamos dar por encerrado esse assunto? Então, o dinheiro fica como multa pelas besteiras que vocês fizeram, os descumprimentos que vocês fizeram, e segue o jogo daqui pra frente? Essa é a primeira pergunta que o Xandão coloca ao Musk. Bem, segundo, o Xandão questiona o seguinte, que o X tem que efetuar o pagamento imediato de uma multa no valor de 10 milhões de reais decorrente do descumprimento de uma ordem judicial datada de 18 de setembro de 2024, com atraso nos dias 19 e 23 de setembro. Isso aqui é aquela questão de que eles mudaram o servidor, né? Negócio de Cloudflare, etc. E durante alguns dias o X passou a ser acessado no Brasil. E aí veio uma nova multa de 10 milhões de reais. Aí o Xandão agora cobra, olha, para voltar pro ar, vocês têm que acertar essa situação, tá? Essa situação aí tá em aberto, não pode ficar em aberto antes de vocês voltarem. E, além disso, o Xandão quer saber o seguinte, a representante legal da empresa, Raquel de Oliveira Villa, foi intimada a realizar o pagamento imediato de uma multa adicional de 300 mil reais. Ela já pagou? Ainda não, né? Então, cadê? Me mostra o comprovante de pagamento. Tem outra questão, tá? O Xandão quer que o X diga quem acessou, quais perfis acessaram a rede nos dias que, né, houve a proibição. Aí até a PGR é o seguinte, o que ela quer é quem usou e fez discursos de ódio, que no fundo é o seguinte, é a turma que é objeto disso tudo, tá? Aquela turma que pedia golpe de Estado, que tiveram os perfis suspensos, e aí ficaram... Por exemplo, vai sair nessa informação que Nicolas Ferreira estava lá postando nesses dias a partir do Brasil. Tá? O Xandão quer a confirmação disso vinda, ele quer o próprio Elon Musk delatando o Nicolas Ferreira. Ou seja, a humilhação é total, é absoluta. Tá? Não vai sobrar nem pó desses caras. É o seguinte, os bolsonaristas sentiram isso aqui, olha, foi o chute no saco, né? Rodrigo Constantino dizendo aqui, Xande sequestrou o X e exigiu resgate alto. É um bandido mesmo. Pô, publicou isso agora 8h20 da noite. Paulo Figueiredo, por exemplo, já indica outra questão. Tá? Ele diz assim, Alexandre ficou putinho porque eu criei contas novas. Estou só esperando o X voltar ao Brasil para criar a conta BR4. Depois a 5, a 6, 7. O bom de números é que eles não têm fim. Isso aqui, inclusive, é uma coisa que o Alexandre de Moraes tem que observar com atenção, tá? Se o Twitter vai cumprir com boa vontade, com velocidade, a derrubada dessas contas de Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e não lembro se o Rodrigo Constantino, acho que o Rodrigo Constantino tá bloqueado também, tá? Porque ele defendeu o golpe de Estado lá no 8 de janeiro e vem, então, desde então, defendendo ali a intervenção das Forças Armadas na política. Aí eu sigo aqui mostrando o dado que saiu logo de manhã, IBGE, o desemprego está em 6,6%, é a menor taxa de desemprego da história, tá? Para esse período de agosto, é o menor desemprego da história do Brasil no mês de agosto. E há um outro dado que tem relação com esse primeiro, mas não é igual, tá? Por exemplo, não é feito pelo IBGE, esse dado aqui que está na tela agora, que é o CAGED, né? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso aqui são os próprios empregadores que informam, tá? Num sistema eletrônico, então dizendo que entre admissões e demissões no mês de agosto houve um saldo positivo de 232 mil vagas, tá? Formais, tá? Emprego, isso aqui é emprego com carteira assinada. E aí, pessoal, nas redes bolsonaristas, eu queria fechar com esse assunto,
eles montaram já um discurso que a questão das bets, esse desastre que aconteceu, o pessoal gastando o dinheiro da comida para apostar, né, pessoal de baixa renda, que isso aí foi uma criação do governo Lula, né? Então, esse comentário aqui sintetiza toda essa lógica que eles estão espalhando nas redes. Estrago de bets em família é problema que a gestão Lula colhe por só ter pensado na arrecadação. Documentos internos da Fazenda mostram que o tema foi tratado apenas como uma questão a ser regulada para definir qual alíquota de imposto o setor teria que pagar. Isso, de fato, era o que parecia à primeira vista, tá? Mas eu coloco aqui, por exemplo, um áudio que o Haddad divulgou hoje, contando o outro lado da história, né? Isso aí foi uma coisa, uma lei aprovada que legalizou as bets no Brasil, feita no governo Temer em 2018. O Bolsonaro passou 4 anos e fingiu que essas bets não estavam crescendo no Brasil sem regulamentação nenhuma, fingiu que o problema não era com ele, e essa bomba acabou caindo no colo do governo. Enfim, eu vou colocar do governo atual, né? Eu vou colocar o áudio do Haddad que conta essa história toda. As bets foram legalizadas no final do governo Temer, e a lei previa que o executivo teria 2 anos para regulamentar, prorrogáveis por mais 2. Ou seja, a lei previa que durante o governo do Bolsonaro o assunto tinha que ser regulamentado. Bolsonaro não fez isso. O governo Bolsonaro simplesmente sentou em cima do problema como se ele não existisse. No primeiro semestre do ano passado, portanto no primeiro semestre do atual governo, nós mandamos uma medida provisória para o Congresso Nacional para regulamentar as bets, para botar ordem no caos que se instalou no país com essa verdadeira pandemia. A medida provisória, infelizmente, não foi votada e caducou. Nós aproveitamos um outro projeto de lei e no final do ano passado conseguimos incluir nesse outro projeto de lei o texto da medida provisória que havia caducado, justamente para botar ordem no assunto. Inseriram nesse projeto de lei um dispositivo dizendo que a regulamentação só passaria a valer 6 meses depois de publicada. Ou seja, tudo somado, foram 4 anos de governo Bolsonaro e mais 1 ano e meio, né, de atraso na regulamentação das bets, apesar do enorme esforço do governo Lula, que, repito, no primeiro semestre de 2023, quis colocar ordem nesse assunto. Pessoal, como já é de costume, tá, pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela e a gente volta em uma próxima oportunidade.